Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E eu trouxe para vocês uma história bem trágica, mas ao mesmo tempo inspiradora sobre a vida do Brian Banks. Essa história nos diz muito como uma falsa acusação pode afetar e destruir a vida de uma pessoa. E como sempre, antes de você continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Brian Keith Banks nasceu em 24 de julho de 1985 em Long Beach, na Califórnia. No ensino médio, ele estudava na Long Beach Polytechnic High School e lá ele se destacou muito, sendo uma estrela do futebol americano. No verão de 2002, com então 16 anos, ele era considerado um dos principais jogadores da escola. Ele jogava na posição de linebacker e se destacava muito por ser muito rápido, mesmo tendo 1,80 de altura e 90 quilos. E ele era um jogador tão bom que quando ele estava no segundo ano do ensino médio, os olheiros da Universidade do Sul da Califórnia o viram jogando e passaram para o técnico de futebol da faculdade. Eles falaram, olha, tem um cara muito bom no ensino médio. E então, logo o técnico chamado Pete Carroll entrou em contato com ele e ofereceu para ele entrar no time da faculdade. E o Brian logo de cara não acreditou que aquela oportunidade estava batendo na porta dele e logo de cara ele aceitou, mas apenas verbalmente. E nessa época parecia que tudo estava dando muito certo na vida do Brian. Ele se destacava muito no esporte que amava praticar, ele pretendia passar o resto da sua vida fazendo isso, se tornar um profissional, e agora ele tinha recebido ótimas propostas para fazer parte de grandes times. Mas como você já deve imaginar, na melhor fase da vida dele, algo trágico aconteceu e interrompeu sua carreira promissora. No dia 8 de julho de 2002, o Brian, com então 16 anos, pouco depois das 11 da manhã daquele dia, ele estava na escola e pediu permissão ao professor para sair da aula para poder fazer uma ligação. Ele falou que ia falar com o técnico de um grande time e por isso ele tinha que dar uma saidinha. Mas no caminho pelo corredor, ele viu uma moça chamada Juanetta Gibson, de 15 anos, que ele já conhecia há muito tempo e nesse momento ela estava saindo do banheiro. Eles então conversaram, ele chamou ela para dar uma volta e eles entraram no elevador e foram para uma área isolada da escola, perto de uma escada que era conhecida como o local onde os casais ficavam. Lá eles se beijaram e trocaram carícias e só isso, não passou disso. Depois eles conversaram um pouco mais, ele falou que contou algumas piadas para ela e eles riram juntos, porém, cerca de meia hora depois, a Juanetta voltou para a sala de aula e sua professora a criticou bastante por demorar tanto. Momentos depois, ela simplesmente escreveu um bilhete para uma amiga dizendo o seguinte: ele me pegou e me colocou no elevador, e me levou escada abaixo, e puxou minhas calças para baixo e me bateu. Ele não tinha camisinha e eu era virgem. Agora não sou mais. Depois que a aula terminou, ela encontrou a irmã dela para ir para casa e ela disse a mesma coisa para a irmã dela, que tinha sido abusada pelo Brian. A irmã dela ficou indignada com aquilo, com algo desse tipo acontecer dentro de uma escola, e elas voltaram para dentro do colégio e relataram o que supostamente tinha acontecido aos funcionários da escola. Naquela mesma noite, o Brian Banks foi preso na casa dos seus pais. Ele foi interrogado e foi acusado de sequestro e de abuso. E como consequência, ele foi expulso do time de futebol e também da escola. Nessa mesma época, ele estava para ganhar uma bolsa de estudos para a Faculdade da Califórnia para jogar no time deles e ele tinha um futuro promissor na NFL, que é a Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos. E tudo isso ele perdeu. E a única coisa que restou em sua vida foi lutar por sua inocência. E a única pessoa que esteve a todo momento ao seu lado foi a sua mãe. Ele foi levado sob custódia e colocado em uma prisão para adolescentes. E o Sean Ashley, que era co-diretor do colégio onde ele estudava, deixou claro que o Brian não teria permissão para voltar ao campus do colégio, independentemente de qualquer resultado jurisdicional. Já a mãe dele, a mãe do Brian, chamada Leomina Myers, acreditou nele desde o início. E ela teve que vender o seu apartamento e também o seu carro para pagar pela sua defesa. E logo de cara ele já ficou preso. Enquanto isso, a suposta vítima testemunhou durante uma audiência preliminar e enfrentou um interrogatório rigoroso, típico dos casos de agressão sexual. Ela mudou alguns detalhes e acrescentou outros na sua história, mas ela continuou alegando ser uma vítima do Brian. Foi estabelecida então uma fiança de $1 milhão para soltar o Brian. E a sua família não tinha esse
dinheiro para pagar. Com isso, ele ficou preso durante 1 ano aguardando o julgamento. E ele tinha uma escolha bem difícil para fazer. Ele poderia levar o seu caso a julgamento, e se fosse condenado, ele correria o risco de ser sentenciado a 41 anos de prisão até prisão perpétua, ou, como aconselhou a sua advogada, ele poderia aceitar um acordo judicial com a promotoria. Ela falou que provavelmente ele não enfrentaria um julgamento justo por causa da sua idade, do seu tamanho e também da cor da sua pele. Então, a advogada orientou o Brian a não contestar a acusação, mesmo ele não tendo cometido crime nenhum. E o acordo com a promotoria era ele se declarar culpado e pegar de 18 anos a 6 anos de prisão. E infelizmente, em seu julgamento, que aconteceu em 8 de julho de 2003, ele foi condenado à pena máxima. E ele diz que se lembra exatamente desse momento e ele apenas voltou para a prisão com muita raiva de tudo que estava acontecendo com ele e também com muita raiva do mundo. Ele tinha apenas 17 anos quando ele foi condenado e até onde ele sabia, o seu futuro brilhante no futebol tinha tido um fim a partir daquele momento. Ele não via mais nenhuma saída para sua vida. E se você acha que a Juanetta Gibson foi longe demais, ela ainda foi além. Com o apoio da sua mãe, chamada Wanda Rhodes, elas processaram o Distrito Escolar Unificado de Long Beach, alegando que o campus não era um ambiente seguro. Elas fizeram um acordo e ganharam $1.500.000. Em 2006, o Brian chegou a apresentar um habeas corpus, alegando que não havia provas de que tivesse ocorrido aquele abuso. E na época dos fatos, realmente não tinha sido encontrada nenhuma prova biológica nas roupas íntimas da Juanetta, que batia com o DNA do Brian. E essa petição argumentava que ele havia recebido assistência jurídica inadequada porque sua advogada não tinha apresentado essas provas no julgamento. Mas, infelizmente, essa petição foi negada. Ele também procurou a ajuda do projeto Inocência, da Califórnia, mas ele foi informado que não havia provas o suficiente da sua inocência. E então, em 2007, após quase 6 anos na prisão estadual de Chino, o Brian finalmente saiu da prisão com 22 anos. Ele cumpriu 85% da sua sentença e, após ser liberado, ele foi forçado a registrar-se como agressor sexual, algo que ficaria registrado para o resto da sua vida em seu nome. Ele também foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. E então, mesmo com a vida dele um caos, após tudo isso acontecer e ele ser condenado por algo que ele não fez, algo improvável aconteceu. Em 28 de fevereiro de 2011, a Juanetta enviou uma mensagem para o Brian no Facebook. Ela mandou uma solicitação de amizade ali para ele. Se ela não tivesse contatado ele via Facebook, é muito improvável que seus caminhos se cruzassem novamente. Mas, aparentemente, ela se sentiu culpada por ele ter perdido a oportunidade de ir para a faculdade e também de jogar futebol, e por isso ela falou que tinha o desejo de fazer as pazes com ele. E então ela adicionou ele lá no Facebook. Ele falou que quando viu aquela notificação no Facebook dele, ele parou o que estava fazendo imediatamente, se ajoelhou e orou a Deus para que o ajudasse a jogar as cartas da maneira certa. Ele sabia que essa era a sua única chance de fazer ela desmentir aquela história bizarra que ela havia inventado sem qualquer motivo. Ele não aceitou o convite de amizade, mas mandou uma mensagem perguntando por que ela havia adicionado ele. E logo ela respondeu que esperava que eles pudessem deixar o passado para trás. Ela então perguntou se eles podiam se reencontrar e conversar. Ele não estava acreditando que ela estava propondo aquilo, mas ele sabia que não poderia recusar essa proposta, porque aquela era a sua oportunidade de fazê-la confessar sua mentira. E então, com a ajuda do pai de um amigo que era investigador particular, eles instalaram câmeras escondidas para capturar o encontro e também a conversa deles. E então, finalmente, ele aceitou que ela fosse até a casa dele. Durante o encontro, o Brian pediu que ela o ajudasse, mas ela se recusou a contar aos promotores que havia mentido, porque ela falou que se ela assumisse a sua mentira, ela teria que devolver o dinheiro que ela havia ganhado naquele processo que ela abriu contra a escola. Ela também disse que temia que isso afetasse seu relacionamento com os seus filhos, mas ela falou que poderia se encontrar com ele novamente para eles conversarem mais sobre o assunto. E foi então que o Brian e o investigador particular trabalharam para obter a confissão final da Juanetta. O investigador estava presente nesse segundo encontro e ele fez uma pergunta que revelou toda a verdade. Ele perguntou o seguinte: "O Brian abusou de você?" E ela disse: "Não." E tudo aquilo estava sendo gravado, imagem e som. Com essa gravação em mãos, o Brian teria finalmente o seu nome limpo. Aquela confissão gravada foi suficiente para interessar os advogados do projeto Inocência.
quando eles aceitaram reexaminar o caso do Brian, os investigadores também encontraram outras evidências para apoiar a inocência dele. Isso porque, como eu disse, após o suposto abuso, nenhum DNA masculino foi detectado nas roupas íntimas da Juaneta. Além disso, a colega de classe da Juaneta contou pela primeira vez que depois a Juaneta admitiu ter inventado a história para que sua mãe não descobrisse que ela era sexualmente ativa. E então, com a ajuda desse projeto, Inocência, o Brian levou as provas para o gabinete do promotor público. O promotor examinou as novas evidências, principalmente as gravações da confissão da Juaneta, confirmando que tinha mentido, e uma nova audiência foi marcada e os promotores recomendaram ao juiz que o Brian, agora com 26 anos, fosse exonerado de suas acusações. E foi decidido que a condenação, de fato, seria anulada. Agora nada mais constaria no nome do Brian e finalmente ele poderia retirar aquela tornozeleira eletrônica. E após 6 anos de prisão e quase 5 anos de liberdade condicional, finalmente ele estava livre. And then agreed to recommend to the judge that Brian be exonerated. The people's motion to dismiss this case pursuant to section 1385B. Anything else? Nothing. At that moment, a 10-year nightmare was over for both Brian and his mother. O promotor deixou claro que o trabalho da promotoria não era uma condenação a qualquer custo e que o trabalho deles era fazer justiça. E era isso que eles estavam fazendo ao inocentado Brian. E foi uma audiência onde todos se emocionaram ao ver o Brian chorar por estar finalmente livre depois de todo esse inferno que ele passou. E ao sair do tribunal, alguém entregou para ele um moletom preto com capuz com a palavra inocente, escrito em letras brancas bem grande. E aquele momento foi de muita alegria para o Brian, para sua família, para a mãe dele. Porém, na minha opinião, não foi feita uma justiça completa. Afinal de contas, os promotores não acusaram a Juaneta pela falsa acusação que ela fez. E o Brian, ao ser questionado se ele queria vingança, ele disse que não, que ele queria se concentrar apenas nele mesmo, que ele não se importava por ela não pagar por aquele crime que ela cometeu. E logo ele voltou a fazer o que ele amava, que era jogar futebol. Porém, com a sua idade, depois de tanto tempo sem treino, era muito difícil ele entrar na Liga Nacional dos Estados Unidos. Mas novamente o improvável aconteceu na vida do Brian. Isso porque apenas alguns dias depois da sua condenação ser anulada, ele recebeu a ligação de um técnico que precisava de um linebacker. E quando ele perguntou quem era do outro lado da linha, era o Pete Carroll, o mesmo técnico que iria o contratar 10 anos atrás, antes dele sofrer aquelas acusações e ser preso. Mas agora o técnico estava treinando outro time, que era o Seattle Seahawks. Ele fez um convite ao Brian para ele fazer um teste para entrar na Liga Nacional do Futebol pelo time dele. E o Brian iria competir com outros jogadores que passaram a vida inteira treinando. E o Brian, como vocês sabem, ele passou todos aqueles anos preso. E enquanto ele estava em liberdade condicional, ele pensou que jamais iria jogar futebol novamente, então ele não continuou os seus treinos. Ele estava bem fora de forma, por assim dizer. Ele estava parado há 10 anos, mas o Pete Carroll achou que ele merecia uma chance. E foi assim que apenas 14 dias depois de deixar o Tribunal da Califórnia, que ele participou desse teste com outras dezenas de jogadores que almejavam a mesma posição que ele. Quem estava selecionando os jogadores durante esse teste era o Pete Carroll e também o ex-jogador profissional Ken Norton Jr. Mas é claro que após 10 anos parado, seu desempenho não era o mesmo, e infelizmente ele não passou no teste. Mas havia outro time profissional interessado nele, que era o Las Vegas Locals, que fazia parte da Liga Nacional Profissional de Futebol Americano. Em 20 de setembro de 2012, ele fechou o contrato com esse time. Ele jogou 2 jogos, mas infelizmente a Liga Nacional acabou suspendendo o time. E o time nunca mais voltou. Em 16 de janeiro de 2013, a maioria dos jogadores do time entraram com uma ação coletiva contra o dono do clube por ele não ter feito o pagamento dos salários. Mas para o Brian, isso não estragou a experiência que ele teve como jogador profissional, que era o seu sonho. Em abril do mesmo ano, ele assinou com o time Atlanta Falcons e jogou 4 jogos de pré-temporada com eles antes de ser dispensado em 30 de agosto de 2013. Em 2014, ele foi convidado pelo comissário da Liga
Nacional dos Estados Unidos para fazer um discurso ali para os novatos, e algumas semanas depois ele foi contratado para ingressar no Departamento de Operações da NFL. Em 2013, o Distrito Escolar Unificado de Long Beach ganhou o processo contra a Juaneta e recuperou todo o dinheiro que haviam pago a ela, junto também com honorários advocatícios, juros e $1 milhão em danos morais. Em junho de 2015, o estado da Califórnia concedeu a Brian e também para sua família $142 mil em indenização. Então, ainda que ela não tenha sido condenada criminalmente, pelo menos o dinheiro ela teve que devolver. E o Brian é um exemplo de superação, que apesar das adversidades e injustiças que aconteceram na sua vida, se recusou a ser definido pelo seu passado. Hoje ele tem 38 anos e é produtor executivo, autor e orador. E ele atuou no Conselho Consultivo do Projeto Inocência da Califórnia. E o compromisso do Brian em descobrir a verdade por trás de condenações injustas, igual aconteceu com ele, o fez ser uma voz confiável na busca por justiça. Além disso, sua história inspiradora foi adaptada em um filme chamado Brian Banks. Hoje, o Brian tenta transmitir uma mensagem fortalecedora sobre o poder da escolha e também da superação de desafios. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, com um final feliz para vocês, um pouco diferente dos outros casos que eu trago aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.